Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Samuel, capítulo 27. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Disse, porém, Davi no seu coração. Grava isso aqui. Aliás, para gravar, nós vamos repetir. Diga, no seu coração. Ora, ainda algum dia eu perecerei pela mão de Saul. E não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim então eu escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em buscá-lo. Disse Davi a Aquis: se eu não tenho achado graça aos teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra para que ali eu habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Davi habitou na terra de quem? Dos filisteus. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos por esse momento tão especial, tão importante para nós, que é o momento da sua palavra. Nós estamos aqui nessa manhã e carecemos ouvir a tua voz através da sua palavra. Por isso pedimos, traz revelação, entendimento e compreensão para cada um de nós, para entendermos o que o Senhor quer de cada um, para que o Senhor possa mostrar qual é o próximo passo de cada líder que está aqui. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor use a minha vida, fazendo com que eu seja simplesmente um canal, simplesmente um instrumento em tuas mãos, fazendo que o seu nome, somente o seu nome, seja glorificado. Oramos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Irmãos, o título que eu dei para essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã é o líder e as decisões erradas. O líder e as decisões erradas. Quero falar sobre as decisões erradas que os líderes tomam durante a sua caminhada e a sua trajetória. Todo líder que está em movimento, todo líder que está querendo crescer, que está querendo construir alguma coisa relevante, ele já tomou alguma decisão errada no meio da sua caminhada. Se não tomou, não vai demorar muito, vai tomar. Eu queria saber quantos aqui já tomaram decisões erradas. Levante a mão e fala, ai. O problema, queridos, é que as decisões erradas, elas atrasam e complicam a nossa viagem. As decisões erradas que nós tomamos como líderes, elas nos machucam e normalmente nos fazem pagar um alto preço. Uma decisão errada que um líder toma pode fazer ele pagar um preço muito alto. Há umas 2 semanas atrás, eu acho que foi na semana passada, se eu não me engano, teve um temporal no Rio de Janeiro, caiu uma chuva violenta. Foi semana passada, foi isso? E alagou um monte de rua, alagou um monte de lugar. E nós estávamos aqui no Tadel, eu ministrando, acabou o culto, atendi algumas pessoas e fui para casa. E quando eu estou chegando em casa, na rua do meu condomínio, assim, tinha uma poça d'água e um monte de carro parado lá de fora. A minha esposa tinha ido na minha frente e ela estava parada lá, e as crianças estavam no carro comigo.
E eu falei para minha esposa: o que houve? Você vai esperar? Não vou passar nessa poça não, de jeito nenhum. E eu fiquei assim: meu Deus, passo ou não passo? Passo ou não passo? E eu falei com as crianças dentro do carro assim: não, eu vou passar, dá para eu passar tranquilo, vou passar tranquilo. E as crianças: pai, é melhor não. E eu falei: mas está tarde já era 11 e pouca. Já ia dar quase meia-noite. Eu falei: meu Deus, no dia seguinte eu falei: não, eu vou passar. E as crianças: pai, a minha mãe não está indo, é melhor não. Sabe, o negócio é que líderes, eles sempre têm que tomar decisões. Quantos são líderes? Digam amém. Amém. Você tem que tomar decisão. Vai ter um monte de gente falando, mas você é o líder. A decisão está na sua mão. Por mais que tenha um monte de gente falando, você é que decide, vai ou não vai. Eu falei assim: não, eu quero saber de uma coisa? Eu vou. E eu fui. E quando chegou no meio da poça d'água, o carro fez assim, blu, blu, e parou. Bota a mão e fala: ai. E quando parou, já logo ligo para os amigos, né, que conhecem disso. Falei: rapaz, passou, pelo amor de Deus, não liga o carro, não liga. Falei: só diz para mim o que aconteceu. Pastor, o motor deve ter entrado água e o prejuízo vai ser grande. E o resultado é: entrou água no motor e o prejuízo está doendo demais da conta. Fala ai. Diga comigo: decisões erradas. Eu poderia ter decidido diferente. Não, vou esperar a água baixar. Vou estacionar o carro de fora aqui e vou ir andando para o condomínio. Mas eu tomei uma decisão errada. E estou pagando um alto preço por causa disso. Davi também tomou uma decisão errada. E esse texto mostra uma decisão errada que Davi tomou. Davi estava fugindo de Saul. E ele achou no seu coração que a melhor decisão que ele tinha para tomar é se esconder de Saul dentro do arraial dos filisteus. E foi aqui que começa uma decisão errada que faz ele pagar um alto preço. Ele estava com a melhor das intenções, mas tomou uma decisão errada. E eu vou dizer daqui a pouco os preços. O preço alto que Davi pagou. Normalmente nós que estamos envolvidos em liderança temos que tomar algumas decisões toda semana, todo dia, todo mês, todo ano. E eu vou dizer 3 áreas onde nós mais erramos e que nos fazem pagar um alto preço. A primeira área que eu vejo muitos errarem, já errei muitas vezes, é quando nós escolhemos pessoas erradas para investir. O preço é alto porque você perde tempo. O preço é alto porque às vezes você investiu numa pessoa errada e o que ela faz com você e contra você te machuca, dói. Mas quem escolheu fomos nós. Escolhemos. Uma segunda coisa que nós cometemos erros na hora das escolhas é errar o tempo certo das coisas. Errar o tempo certo das coisas é quando tudo aquilo que eu estou querendo fazer é certo, só que é certo no tempo errado. E aquilo que é certo, mas é feito no tempo errado, acaba sendo errado. Nós líderes às vezes erramos o tempo. Somos precipitados demais. Ou demoramos demais, e quando nós erramos o tempo, tomamos a decisão errada no que diz respeito à hora certa, pagamos um preço e sofremos por causa disso. Verdade ou não é verdade? Diga ai. Terceiro, tomamos decisões erradas quando nós fazemos aquilo que Deus não nos mandou fazer, mas que iria me proporcionar aparentemente uma vitória, um crescimento ou alguma coisa boa.
E aí tomamos a decisão errada, fazendo coisas que Deus não nos mandou fazer. E todas as vezes que nós tomamos decisões de fazer coisas que Deus não nos mandou fazer, se prepara para pagar o preço, para assumir a dor e assumir o prejuízo. Logo que eu saí de pastor, eu larguei a empresa que eu estava trabalhando para me dedicar como pastor em tempo integral na igreja. Na época a igreja tinha 150 pessoas, nós já tínhamos... A Aninha, se eu não me engano, tinha acabado de nascer, ou a Valéria estava grávida da Aninha, eu sei que já ia para o 3º filho. E eu falei assim, meu Deus, uma igreja com 150 pessoas não vai conseguir manter a minha família com o padrão que eu tinha trabalhando na empresa que eu trabalhava. E aí, eu tomei a decisão, senti que Deus me chamou e me envolvi diretamente no ministério, pedi desligamento da empresa. Só quando deu uns 6 meses ou 1 ano depois, eu não lembro bem o tempo, eu fiquei preocupado com o que iria acontecer e falei assim, não, eu preciso fazer uma outra coisa. E cismei de montar uma empresa, uma auto center. Peguei todo o dinheiro que eu tinha no banco, que eu tinha guardado de rescisão, peguei mais empréstimo, coloquei carro alienado, fiz tudo, investi numa empresa. Pensa num prejuízo e no problema que eu tomei. Bota a mão na cabeça e fala, ai. Decisões erradas em querer fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Eu e a minha família, a minha esposa, pagamos uns 3 anos de alto preço para colocar a nossa vida em ordem, porque eu entrei em algo que Deus não me mandou entrar. Mas aparentemente poderia ser uma bênção, porque os irmãos falavam comigo assim, pastor, esse negócio de autocentro dá dinheiro, principalmente está em Poaçu, buraco para tudo que é lado, os carros quebram e tal. Eu falei, oh meu Deus, vai ser uma bênção para mim, para minha família, para a obra, oh glória. Fala para o vizinho que está do seu lado, decisão errada. Bom, como nós devemos fazer para nos proteger das decisões erradas? Vamos olhar, eu posso olhar a minha própria vida e olhar a vida de homens que tomaram decisões erradas. Nesse caso aqui, vamos olhar a vida de Davi, que vai abrir a nossa mente para coisas que nós fazemos no dia a dia também. Vamos usar a Bíblia. Como que eu faço para me proteger? Vamos ver como é que começou aqui a decisão errada de Davi. O versículo de número 1 diz assim, disse porém Davi no seu coração, diga no seu coração. As decisões erradas, elas começam quando nós começamos a sentir alguma coisa no seu coração. Sabe o que foi que aconteceu com Davi? No meio da pressão, da perseguição de Saul, ele vai lá e eu estou sentindo aqui no meu coração de que eu preciso fugir para o arraial dos filisteus. Toda decisão errada, ela começa com alguma coisa que nós sentimos no coração. Davi não parou para orar, para buscar uma resposta em Deus. Ele simplesmente seguiu aquilo que ele sentiu no seu coração. Aqui não mostra em nenhum momento Davi orando e pedindo a Deus uma direção a respeito disso. E há um perigo quando nós tomamos decisões baseado naquilo que estamos sentindo no coração, porque Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem. Não apenas enganoso, ele é enganoso e ele é perverso. À medida que nós vamos crescendo na nossa liderança, nós precisamos cada vez mais vigiar com aquilo que nós sentimos no nosso coração. Cada vez que vai aumentando a nossa responsabilidade na liderança, nós precisamos vigiar com aquilo que nós sentimos no nosso coração. Grandes líderes, eles não tomam decisões pautadas em sentimentos, eles tomam decisões pautadas em princípios. Eles não são direcionados por sentimentos, eles são direcionados por princípios.
Muitas vezes você vai sentir no seu coração vontade de fazer algumas coisas, que isso que você está sentindo no seu coração como uma vontade de fazer, vai quebrar princípios, e você precisa vigiar, porque toda vez que você quebrar um princípio, o princípio quebra você. Então, para eu não errar, eu tenho que vigiar. Toda vez que eu falo, estou sentindo aqui no meu coração. Quando alguém vem conversar comigo no gabinete, fala assim, pastor, eu estou sentindo aqui no meu coração. Já acende a luzinha assim, ó, pá, pá, pá. A segunda coisa que eu vejo, se eu quero vigiar para não errar, não tomar decisões erradas, eu preciso aprender a ser mais prudente. Diga, ser prudente. Ser prudente significa eu ser atento, vigilante. O dicionário diz de que ser prudente é aquele que se desvia do perigo. Davi tinha que ter pensado, meu Deus, que loucura é essa? Eu me uni ao exército do inimigo que Deus odeia. Que loucura é, que perigo é eu ir morar no arraial do inimigo que Deus odeia e que também nos odeia. Ser prudente é eu calcular o perigo, calcular o que eu estou fazendo e o perigo que isso pode gerar para mim. É eu só me desviar da rota antes de calcular aquela rota, se ela pode me levar para um abismo ou não. E sabe uma coisa que eu vejo muito acontecer? Líderes que são proativos são os que mais correm risco nessa questão. Líder proativo é aquele que ele não consegue ficar parado, ele sai fazendo, e ele faz, ele não fica parado, ele não fica calmo, ele não sossega o facho, ele fica tentando, e ele vai. Você conhece alguém assim? Fala, ai, esses são os que mais correm risco. Porque nessa de querer fazer, uma hora pode dar errado e pode machucar. Ser prudente é você parar para avaliar minuciosamente o impacto da decisão que você vai estar tomando. Analisar minuciosamente qual é o impacto dessa decisão na minha família, qual é o impacto dessa decisão na minha questão ministerial, qual é o impacto dessa decisão no meu relacionamento diário com Deus, qual é o impacto dessa decisão para a minha saúde, qual é o impacto dessa decisão para a minha vida financeira, qual é o impacto que isso vai gerar. Existe uma ferramenta de coaching que nós vamos colocar no ambiente do Líder Online. Inclusive, se você não faz parte do ambiente Líder Online, você não sabe o que você está perdendo. Essa semana eu vou gravar uma série de vídeos só com ferramenta de coaching que você pode aplicar na sua própria vida e aplicar no discipulado, chamado Ganhos e Perdas. Ganhos e perdas. Você avalia uma decisão que você vai tomar em cima dessa ferramenta. Top demais. Provérbios 8:12 diz que a sabedoria, ela habita com a prudência. Vamos fazer esse versículo aqui ao contrário. Se a sabedoria habita com a prudência, vamos fazer o inverso dele. A burrice, ela também habita com a falta de prudência. Fala ai. No português, claro, resumindo, pastor, eu tomei uma decisão que, meu Deus, estou pagando um preço danado, com muito amor e carinho. Você foi burro demais, hein? Que isso, pastor? É o que eu fui quando fui passar na poça, burro. Fala, ai. Ok. O que é decisão errada? Eu preciso me proteger de tomar decisão errada, porque vamos ver aqui com detalhe o que a decisão errada ocasionou para Davi.
Vamos lá, a primeira coisa que a decisão errada de Davi proporcionou para ele. Olha aqui o versículo número 2. Tudo isso aqui é sutil. Vai acontecendo, até que você entra numa enxurrada de problemas e parece num furacão, você parece que não tem mais como sair. É sutil o que vai acontecendo, esses passos que eu vou compartilhar aqui com você. O versículo de número 2 diz aqui o seguinte: então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estava Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Olha o que aconteceu. A decisão errada de Davi fez ele ficar dependente de um inimigo. Ele foi para o rei de Gate e se estabeleceu ali e se colocou ali para ficar como servo daquele rei. Ele se colocou para ficar dependente do inimigo. Uma decisão errada, ela pode fazer você ficar dependente de alguém que você nunca gostaria de ter ficado. Uma decisão errada, ela pode fazer você ficar dependente do seu adversário. Uma decisão errada, ela pode fazer você ficar dependente do seu inimigo. Eu não queria falar isso, mas tem gente que tomou decisão errada e está dependente da sogra até hoje. Não significa que ela é sua inimiga, é só brincadeira. Uma decisão errada, ela pode fazer você fazer uma aliança errada. Existem pessoas que tomaram uma decisão errada e para tentar consertar a decisão errada, ela acaba sendo obrigada a fazer aliança com um adversário. Para consertar uma decisão errada, ela acaba sendo obrigada a fazer uma aliança com o inimigo, uma aliança errada. E aí vai complicando mais ainda. Existem pessoas que tinham tudo para crescer, mas tomaram a decisão errada em fazer alianças erradas. Davi achou, não, muito melhor para mim vai ser eu ficar lá em Gate, me unir ao rei dos filisteus, vai ser melhor para mim. Erro, gravíssimo erro. Faça uma avaliação aqui, querido líder, querido pastor, querido irmão, querida irmã. Uma aliança errada que você está vinculado hoje pode atrasar a sua vida em 5 anos. Uma decisão errada de se unir a alguém que não tem nada a ver com o seu propósito, que caminha em direção contrária àquilo que você tem como princípio na sua vida, pode te atrapalhar e fazer você pagar um alto preço. Segundo, Davi, ele fez outras pessoas errarem junto com ele. Diz aqui que ele levantou com os seus 600 homens. E não foram apenas os 600 homens que ele levou a errar junto com ele. Davi ficou em Aquis, em Gate, com 600 homens, cada um com a sua casa. E Davi também com as suas 2 mulheres, Ainoã e também Abigail. Irmãos, o problema é que quando nós tomamos uma decisão errada e levamos pessoas junto conosco a errar também, o preço, ele é muito mais alto. Davi não fez as pessoas irem junto com ele apenas. Eles também pagaram preço. Eles também sofreram por causa da decisão de Davi. E quantos líderes hoje, às vezes um pai, uma mãe, um chefe de família, toma uma decisão errada, que a decisão errada fez todo mundo pagar um preço. A decisão errada de um pastor faz todo mundo pagar um preço. A decisão errada de um líder de célula pode fazer todo mundo pagar um preço. E foi o que aconteceu com Davi, todo mundo pagou o preço. 600 homens,
a família dos 600 homens e também a família de Davi. Terceiro, Davi, ele foi seduzido por essa decisão errada para ter um alívio momentâneo. Ele pensou: eu vou escapar ali de Saul por um tempo e vai ficar tudo tranquilo, eu vou ter um descanso de um tempo. Versículo 4 diz assim: e sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gati, ele não cuidou mais em buscar. Aleluia, está dando certo aquilo que eu fiz, pastor. Tomei uma decisão e está dando certo. Cuidado para não ser um alívio momentâneo e passageiro, porque logo, logo a conta da decisão errada, ela vai chegar. É só a sedução por um momento passageiro. Davi pensava: agora está tudo tranquilo, vai dar tudo certo, eu estou descansado. Ele pensou: Saul vai parar de me perseguir, já viu que vai ser difícil de entrar em Gate, resolvi o meu problema. Fala para o vizinho que está do seu lado: é aí que o problema começa. Tem gente que quebrou princípio, tomou decisão errada, está fazendo coisa errada, e no início está dando certo. Isso é o início. A conta disso vai chegar. Fazemos negócios estranhos e damos até glória a Deus. Oh, glória a Deus, Deus está dando vitória, rapaz. Falamos uma mentira e a mentira colou. Momentâneo. Todas as vezes que eu tomar uma decisão, eu preciso avaliar: eu estou quebrando algum princípio da palavra de Deus? Todas as vezes que eu tomar uma decisão, por mais que venha trazer um benefício para mim, que venha ser bom para mim, bom para minha família, venha trazer um alívio para mim, para minha família, eu preciso perguntar: essa decisão está quebrando algum princípio da Bíblia? É bem óbvio que você se lembra da decisão de Esaú, que decidiu, tomou uma decisão, chegou do campo cansado, com fome, e a decisão dele, quando apareceu a proposta do seu irmão, é: troca a sua primogenitura por esse prato de lentilha. E ele: claro que eu troco, para que vai me servir a primogenitura? Manda para cá. Alívio momentâneo. E diz a Bíblia que Saul depois tentou reverter com lágrimas. Esaú, melhor, tentou reverter com lágrimas. Esaú tentou com lágrimas pegar de volta a primogenitura, mas não adiantava mais. O meu maior medo na hora de tomar uma decisão errada por algum prazer momentâneo é depois não dar mais tempo de eu recuperar o que eu perdi. É depois eu chorar e não ter mais jeito. Esse é o meu maior medo de tomar uma decisão errada. Posso falar? Conheço líderes que hoje caminham liderando. Eles sabem que tomaram uma decisão errada. Tentam de tudo recuperar o que perderam, mas não conseguem. Tentam de tudo, mas não conseguem. Quarto, Davi, o versículo de número 5 e 6 diz aqui: disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos seus olhos, dá-me um lugar em uma das cidades da terra que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo? Olha a linguagem de Davi. Quem eram os filisteus? Foram os filisteus que Davi, ele derrubou o gigante, ele lutou e ele conseguiu matar um monte de gente. E agora aquele que era inimigo, que o cara arrebentava tudo com os caras, ele vira para os caras e fala bem assim:
assim: olha, por favor, quem é aqui o teu servo? Eu sou seu servo. Olha o que uma decisão errada ela faz com o indivíduo. Davi se coloca como servo dos filisteus, um dos maiores inimigos do povo de Deus de Israel. Posso falar? Existem pessoas que estão virando servas do inimigo. Sabe por quê? Por causa de uma palavra que você deu em concordância com alguma coisa errada, e essa pessoa está com isso na mão. E você virou servo do inimigo. Tem gente que virou servo do inimigo porque tomou uma decisão e fez um negócio escondido, e até passaram-se anos, e você não pode caminhar no ministério fazendo coisas ousadas, fazer coisas que podem levar você a níveis maiores, porque você está ainda escravo do inimigo com alguma coisa que você fez e o inimigo tem na sua mão. Você fala: não posso fazer isso por causa disso, eu não posso fazer isso por causa daquilo. Davi ficou escravo do inimigo por causa de uma decisão errada que ele tomou. Existem líderes que estão escravos por causa de uma decisão errada que tomaram um dia. Outro. Davi paga um grande preço pela decisão que ele tomou, e agora começa o preço dele. Pastor, o preço de Davi foi ali com os filisteus? Foram os filisteus? Não. Foi o posicionamento de Davi de ficar em Gate. Quando ele toma a decisão e ele quebra um princípio de se unir a um povo que era inimigo de Deus, ele se estabelece em Gate. E foi por causa do princípio que ele quebra, por causa dessa decisão errada do princípio, que ele começa a pagar o preço um tempo depois. Tinha passado um ano e alguns meses depois. E aí olha o que acontece aqui, capítulo 30, a partir do versículo de número 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziglague, a terra que o rei de Gate tinha separado para ele ficar, os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglague, e tinham ferido a Ziglague e tinham posto fogo nela. E levaram cativas, olha, as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente levaram consigo e foram para o caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava a cidade queimada a fogo. As mulheres e os seus filhos e as suas filhas, eles eram escravos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram em alta voz e choraram até que não houve mais forças para chorar. Fala, ai. Davi, quando sai para uma batalha com seus homens, quando eles voltam, eles encontram a cidade destruída. As mulheres e as crianças foram levadas como escravos. Os homens de Davi, se você olhar aqui, ficaram tão irados que eles pensaram, eles queriam apedrejar Davi. E tudo isso porque uma decisão errada que ele cometeu há um tempo lá atrás. Todo mundo pagou preço, mulher, criança. Todo mundo pagou preço, a sua equipe de líderes, o seu grupo de guerreiros, todo mundo pagou preço. Agora eu posso dizer uma coisa para você: Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais, Deus é misericordioso demais, Jesus é lindo demais. Quantos acreditam que Jesus é lindão? Manda um beijo assim, fala: Jesus lindão, te amo, uhul. Olha aqui que Deus faz. A decisão errada, o preço vem e a conta vem. Só que Deus preserva a vida das pessoas. Os amalequitas entraram em Ziclague e aí assolaram tudo, botaram fogo em tudo, levaram as mulheres, levaram as crianças.
promessas, e a Bíblia faz questão de deixar registrado que mais preservou a vida de todo mundo. Diga glória a Deus. Talvez você tomou uma decisão errada. Você passou por um momento de pressão que você acabou tomando uma decisão que você sabe que foi errada. E você hoje está pagando um preço alto por isso. E você está pagando um preço que não está envolvendo só você. Você está pagando um preço que está envolvendo sua família. Você está pagando um preço que está envolvendo sua igreja. Você está pagando um preço que está envolvendo os guerreiros que Deus colocou do seu lado. Você está pagando um preço. Mas Deus é misericordioso. E Ele preservou as vidas. E o intuito de Deus preservar as vidas é de que Ele ainda acredita de que você é capaz de se levantar e acertar as suas atitudes e recuperar tudo que um dia o diabo roubou. Ele acredita de que você é capaz de se levantar em quebrantamento, colocar as coisas em ordem, fazer o que precisa ser feito para recuperar tudo que um dia foi perdido. Quantos aqui são assim? Digam aleluia. Ele acreditava em Davi, o coração de Davi. Por que que Esaú ali buscou e não teve chance? Deus conhecia o coração de Esaú. Por que que aqui Davi tomou a decisão errada e Deus preservou e deu uma chance? Porque Deus conhecia o coração de Davi e sabia de que ele iria acertar. Será que Deus conhece o seu coração e Ele sabe de que você vai começar a acertar a partir de agora? Ou você vai ter como um coração de Esaú somente, ao invés de arrependimento, é um sentimento de culpa, assim, porque as coisas estão dando errado? É arrependimento ou um simples sentimento de culpa? Deus conhece o que está profundamente no seu coração, líder. E aí, Davi, então, ele começa a fazer as coisas certas. Quantos querem começar a fazer as coisas certas? Digam aleluia. Olha aqui o que diz o versículo de número 6 do capítulo número 30. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou aonde? Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi se fortaleceu em Deus para fazer o que precisava ser feito. Davi se fortaleceu em Deus para poder fazer o que era certo, para colocar em ordem aquilo que estava desordenado. Se você quer se recuperar dessa decisão errada, você vai precisar de se fortalecer em Deus para fazer tudo o que você sabe que tem de fazer. Pare de ficar lamentando, pare de ficar achando de que não vai ter mais jeito, pare de ficar colocando na sua mente de que tudo já era. Tudo que Deus quer de mim e de você é que nós estejamos nos levantando e vamos dizer: Deus, estou aqui à sua disposição para fazer o que precisa ser feito. Davi se renovou em Deus. Não era hora de lamentar, era hora de tomar atitude. Não era hora de ficar tentando encontrar culpado. O culpado foi eu. O culpado foi alguém que me deixou. Porque normalmente, quando um líder toma uma decisão errada, a coisa mais propícia a ele fazer é ele arrumar um culpado. Ou no mínimo dividir a culpa. Não, tudo bem, eu errei, mas também, né, minha esposa, por que você não me avisou? Cara de pau. Então não é hora de ficar tentando encontrar culpado, é hora de eu tomar a decisão de fazer o que precisa ser feito, me fortalecer no Senhor. É por isso que Efésios 6:10, o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E ele está falando de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, no contexto de quando nós estivermos enfrentando um dia mau. E o dia mau, pode ter certeza, ele vem quando nós tomamos decisões erradas.
É preciso decidir: eu vou me voltar para Deus para me fortalecer. O que mais te fortalece quando você está na presença de Deus? Davi se voltou. Existem coisas específicas que você faz que te fortalece quando está em Deus. O que é? Você se isolar em um canto, você subir um monte, você ficar dormindo a madrugada na igreja, você jejuar, você encontrar alguém para conversar com você e te motivar. Existem situações específicas para cada um de nós, de acordo com a nossa personalidade, que nos faz nos aproximarmos mais de Deus. Qual é a sua? Encontre isso e faça. Descubra isso e faça. Segundo o que Davi fez para consertar o erro. Versículo 7. Disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga-me aqui, eu peço-te, o éfode. E Abitar trouxe o éfode para Davi. Quando Davi chega diante do sacerdote e pede para que o sacerdote pudesse trazer o éfode, era porque Davi queria renovar os seus votos com o Senhor através do sacerdote, para que o Senhor pudesse novamente dar direção para ele, porque ele havia perdido a direção. O éfode ele representava o direcionamento de Deus para alguém que queria buscar uma resposta a algo de Deus, quando isso estava no sacerdote. Qual era a intenção de Davi? Eu preciso renovar os meus votos com Deus, para Deus voltar a me responder, para Deus voltar a me direcionar, para Deus voltar a falar comigo. Então, querido, se você quer que Deus volte a dar direção e a falar contigo, você vai precisar de renovar os seus votos. E renovar os seus votos fala de você voltar ao tempo do seu melhor momento com Deus. Renovar os votos, voltar ao primeiro amor e fazer o que você fazia. Voltar ao primeiro amor e voltar a ser quem você era em Deus. Voltar ao primeiro amor, fazendo o caminho de volta, porque talvez no meio do caminho, nessas decisões erradas, eu estava no meio do caminho e fui tomando decisão errada, e eu fui machucando gente que um dia me abençoou. Eu fui andando no caminho, tomando decisão errada, eu fui sendo desonroso com gente que era para eu poder tratar com honra, e eu fui indo. E não adianta eu querer renovar os votos com o Senhor, se eu não fizer o trabalho do caminho de volta. Fazer o trabalho do caminho de volta. Quando ele volta ao sacerdote, ele volta a valorizar a importância de uma cobertura, a importância de um mentor, a importância de um conselheiro. Normalmente os reis consultavam a Deus através de sacerdotes e dos profetas. Quando Davi faz isso, ele diz: não quero mais caminhar tomando decisão sozinho. Não quero mais caminhar tomando decisão por minha conta própria. Eu vou direto ao sacerdote. Quem é uma cobertura que você busca conselho, que você busca orientação, que você busca direcionamento antes de tomar decisão? Porque tem gente, eu preciso dizer isso aqui, que elas tomam as decisões e elas vão para o sacerdote, para o conselheiro, para o mentor, para o discipulador, para que eles possam respaldar a decisão que ele já tomou. Isso não funciona, meu filho. É uma desonra disfarçada de honra. Não, eu honro, pastor, eu falei contigo. Você falou? Não, você pediu uma direção? Não, você comunicou que você ia fazer isso. Ainda tem gente que fala bem assim: não, pastor, eu vim aqui porque Deus me deu um sonho, e Deus já falou comigo que isso assim vai dar. Então eu vim aqui só para falar contigo, porque Deus já me... Quem sou eu para desmentir a Deus? Amém, se Deus falou, vai. Para eu parar de tomar decisão errada, eu preciso aprender a honrar de verdade pessoas que Deus coloca para mentorear a minha vida. Não é honrar de aparência nem de mentirinha, é honrar de verdade.
Não é honrar só quando está concordando com o que eu quero, é quando discorda do que eu quero. Eu digo que eu quero para a direita e vem o meu mentor e fala assim, não é para a direita, é para a esquerda. Chateei. Paga o preço então, infeliz. Posso falar? Existem pessoas de que não adianta você dar conselho e ser mentor. Ela sempre vai fazer o que ela quer fazer. Então é triste dizer isso, mas o que a gente faz como pastor? Tá bom, querida, amém. Deus te abençoe. A Bíblia diz em Provérbios, corrija um sábio e ele te amará. Corrija um tolo e ele te odiará. Então o cara é tolo. E aí vem falar, pastor, eu queria fazer isso. Você vai querer que ele te odeie? Não, fala, querido, amém, Deus te abençoe, aleluia. Agora é sábio? Eu sei que eu posso falar para o sábio, porque se eu falar, ele falar, vou para a direita, fala, não vai, cara, é para cá, isso daqui está errado. Sim, senhor, pastor, amém, glória a Deus. Pode deixar que eu vou endireitar aqui. Agora tolo, você faz cara de riso, Deus te abençoe, filho. Pergunta para o vizinho que está do seu lado, você é sábio ou você é tolo? Outra, gente, vamos lá. Se eu quero recuperar o tempo perdido, às vezes, se eu quero recuperar aquilo que eu perdi com as decisões erradas, olha o que diz o versículo de número 9 e 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde os que ficaram para trás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, porque 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Se eu quero começar a acertar as coisas, eu vou precisar de ter disposição. Bata assim na sua perna e fala assim, cara, disposição para correr atrás do tempo perdido. Diga glória a Deus. Porque se você olhar aqui, meu irmão, estava todo mundo cansado. Davi estava cansado, os 600 homens estavam cansados, estava todo mundo cansado. Tanto é que de 600, 400 foram e 200 não aguentaram. Mas 400, esses caras estavam dispostos, mesmo cansado, nós vamos correr atrás e recuperar o tempo perdido. Mesmo cansado, nós vamos colocar toda a força nessa causa e vamos pagar o preço necessário, mas vamos recuperar o que foi perdido. Aleluia. Tenha disposição para isso, irmão. Tenha disposição para correr atrás. Parem de ficar se lamentando. Levante agora e diga, eu vou recuperar o que perdi. Eu vou recuperar o preço alto que eu paguei. Eu vou viver restauração no ministério. Eu vou viver restauração na família. Levante com disposição para pagar o preço necessário, meu irmão. Os caras foram com tudo. Porque existem decisões erradas que você tomou, que geraram muito estragos. Se você não se levantar com disposição de vencer ou vencer, não adianta. Você tem que se levantar, eu vou com tudo. Chegou, a hora é essa. E aí quando nós fazemos isso, colocamos em ordem tudo que precisa ser colocado, fazemos tudo que precisa ser feito. O versículo de número 17 diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles se escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre os camelos, fugiram. Assim Davi livrou tudo, diga comigo, tudo. Davi livrou tudo quanto tomaram os amalequitas, também das suas mulheres Davi os livrou, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos, até tudo quantos lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer, tudo Davi recuperou, tudo Davi trouxe de volta, tudo Davi teve restituição, tudo.
recuperar o que nós perdemos com uma decisão errada que nós tomamos, depende de nós e das nossas decisões. Fique de pé.